Quem nunca comprou um curso e se sentiu enganado? Neste vídeo eu vou te contar o que os vendedores de curso não te contam. Vou falar quais estratégias eles utilizam para vender o curso para vocês, o que você pode fazer para escapar desses fanfarrões da internet e quais estratégias vão funcionar para você ser o próximo analista de dados. Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bruce Fonseca, sou especialista em Business Intelligence, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos e criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. Então, quer receber mais informações, dicas valiosas para você ser o próximo ou a próxima analista de dados? Então continue acompanhando o canal que tem muito vídeo bacana, muito vídeo que vai te ajudar de verdade a migrar para a análise de dados. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Galera, todo mundo já comprou um curso online e se sentiu enganado. Seja por causa da plataforma ser uma porcaria, a gravação ser amadora, o conteúdo era muito raso, ou simplesmente porque o vendedor não entregou o que ele prometeu para você que entregaria no decorrer do curso. E calma aí, não estou aqui para fazer propaganda do meu curso, até porque o meu curso também tem solicitação de reembolso. Algumas pessoas compram, veem que não é bem o que elas esperavam e solicitam um reembolso, e isso é normal, tá bom? O que não é normal e não pode ser normalizado é você vender algo e não entregar o que foi prometido, o que vocês conversaram ali no momento da venda e que não foi atendido. Porque assim, pessoal, tem muito vendedor malandro por aí que está focado na venda mesmo e não no produto, na entrega, na qualidade do que ele prometeu para você. Porém, tem muito aluno emocionado também que ao invés de ler, ver o que está escrito, analisar o que vai ser entregue para ele, vai lá, compra, depois descobre e aí a pessoa acaba perdendo o tempo dela e acaba perdendo o meu tempo também. Então, se você está considerando comprar o meu curso, por favor, leia bem o site, tire todas as suas dúvidas comigo lá no WhatsApp antes de passar o cartão. E se passou o cartão e não gostou, é só solicitar o reembolso no prazo estipulado, beleza? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você o que você deve fazer para você não comprar nada pela emoção e não comprar nada e se sentir enganado depois, e também como você identificar se algo é bom, se algo é ruim, se vai funcionar para você principalmente, tá bom? Então, para começar, você deve focar em qual é a promessa, o que estão te oferecendo. Você vai sair de um ponto A e vai chegar a um ponto B. Qual é o ponto A que você vai sair quando adquirir o curso e qual é o ponto B que você vai chegar quando finalizar o curso, tá? Então, isso precisa ser muito claro para você, porque se você não tiver isso muito claro, você vai comprar gato por lebre, já ouviu isso? Quem é mais antigo igual eu, acho que já, né? Mas assim, o que estão te vendendo? O que estão te prometendo? É uma mentoria para você ser um analista de dados? São cursos para você ser um analista de dados? Ou estão te vendendo um Power BI para você se destacar na empresa, subir de cargo ou até arrumar outro trabalho sendo um analista de dados? Isso precisa estar muito claro para a pessoa que está vendendo o treinamento para você. Isso precisa estar muito claro para você também, porque você é a pessoa que precisa identificar a sua necessidade real do mercado. Como que você identifica isso? Uma dica é consumindo conteúdos aqui desse canal. Eu sempre trago conteúdo sincero aqui para vocês, com o objetivo de te ajudar a ser o próximo analista de dados. E para fazer isso, eu compartilho com vocês a minha experiência, que já são 20 anos de mercado de trabalho. Então eu já passei por tudo, já fui do operacional, depois já imprimi nota fiscal, operei empilhadeira, migrei para a área de dados de vez, passei por um monte de empresa, cargos, até chegar aqui nos Estados Unidos, onde eu trabalho como Data Analyst Manager e ajudo a alta gestão da empresa com as minhas análises e relatórios que eu faço utilizando SQL, Power BI e Python no meu dia a dia de trabalho. Mas voltando ao assunto principal, se estão te vendendo uma mentoria, pessoal, basicamente, ela vai te dar mindset, ela vai orientar você qual é o caminho que você vai percorrer. Então, o que você vai precisar estudar, o quanto vai precisar estudar, como melhorar o seu perfil no LinkedIn e por aí vai. Mas, normalmente, uma mentoria não oferece conhecimento técnico para você. Uma mentoria vai te sugerir conhecimento técnico para estudar. E quando esse for o caso, o que você precisa fazer é descobrir qual é a sugestão de treinamento que eles vão te dar.
entendeu? Então, quem são os instrutores? Esses instrutores, eles são pessoas de mercado ou são pessoas que leram um livro e falaram assim, vou fazer um treinamento aqui, vou ganhar dinheiro com Power BI aqui. Isso precisa estar muito claro para você, tá bom? Por quê? Se você for lá no LinkedIn e pesquisar pelo instrutor ou pelo mentor, você vai ver que caras bons andam com caras bons. Não se mistura joio com trigo nesse mercado. Ninguém quer ficar queimado. Ninguém quer queimar o histórico profissional assinando um curso de alguém que não tem experiência no mercado. Então, o que você vai ver lá no LinkedIn são profissionais muito bem colocados no mercado, que também dão aulas ou não, que oferecem seus treinamentos ou não, mas você vai ver sempre eles interagindo uns com os outros, uns conversando com os outros, marcando os outros. E se essa pessoa em específica que você está pesquisando, ela não está aí nesses grupos que tem aí de instrutores, de mentores e por aí vai, isso já é um sinal de alerta, porque você fala assim, nenhum outro cara bom indica esse cara bom? É só os alunos dele que indicam? Ou temos profissionais gabaritados de renome aí, endossando essa pessoa, falando que confia nela, que acredita, indica os treinamentos dela? Isso precisa estar muito claro para você, porque vai fazer total diferença se você realmente deve acreditar nessa pessoa ou não. Claro que todo mundo um dia começa do zero e vai ganhando essa fama aos poucos. Mas se tem tantos instrutores bons no mercado, por que você vai arriscar com alguém que não tem histórico nenhum ainda? É ou não é verdade? Então eu diria que esse mentor, essa pessoa, esse instrutor, esse professor precisaria se dedicar muito para mostrar que realmente vai conseguir entregar muito bem o que está prometendo. E quando você tem pessoas que já se relacionam com ela ali de alguma forma, ali, com postagens, interação e coisa e tal, aí você consegue dar uma credibilidade maior ali. Então, isso é um bom ponto de referência para você ter atenção. Mas e quando um instrutor está, na verdade, te vendendo cursos técnicos para você entrar na área de análise de dados? Gente, o que mais vai fazer diferença na sua migração, com certeza, são os treinamentos técnicos. Quando você for fazer um teste, eles vão pedir para você fazer um select numa base de dados, desenvolver uma análise, criar um dashboard, fazer um script em Python e por aí vai. Mas algo que vai fazer muita diferença para você chegar na sua primeira vaga de trabalho, você ser chamado para uma entrevista, vai ser o seu portfólio. O portfólio não é nada mais, nada menos do que uma forma de você mostrar que você consegue desenvolver um projeto, você consegue olhar para um projeto total, dividir esse projeto em etapas, entender os recursos necessários para fazer cada etapa do projeto e trazer o seu ponto de vista ali sobre o que você encontrou desenvolvendo aquele projeto, como você desenvolveu cada etapa e por aí vai. Então você precisa saber que se a pessoa está te vendendo uma formação de análise de dados, oferecendo treinamentos, ela vai te dar suporte com o seu portfólio ou não? Ela só vai dar os treinamentos e você que se vire com tudo. De alguma outra forma, essa pessoa vai conseguir te orientar nos soft skills? Os soft skills são basicamente os conhecimentos que vão colocar em evidência os seus hard skills. E hard skills são os conhecimentos técnicos. Soft skill, basicamente, comunicação, gerenciamento de projetos e por aí vai. E se você quer se tornar um analista de dados, você vai precisar desenvolver os soft skills e você vai precisar desenvolver os seus hard skills. Então, se você for olhar para uma mentoria, pesquise saber os conhecimentos técnicos que eles vão te sugerir. E se você for olhar para treinamentos técnicos, pesquise para saber se tem complementos para você suprir aí esses soft skills que você precisa desenvolver durante essa transição que você vai fazer. Normalmente, fazer treinamentos técnicos são mais baratos, porém, se você puder fazer uma mentoria de respeito, séria e com resultados, isso com certeza vai acelerar o seu aprendizado. Você ter um mentor é como se você tivesse uma pessoa que vai medir o seu desempenho, que vai quebrar aí algumas objeções, alguns bloqueios que você tem e vai te ajudar aí nesse processo para que você consiga aprender de uma forma mais fluida. Então, quando você tiver alguma dúvida, você fala, ô mentor, me ajuda aí. Ele fala assim, não se preocupa com isso aí, não olha para isso aí não é para você ficar olhando qualquer coisa aí não. Você vai pegar e vai estudar SQL. Você tem o conhecimento técnico para SQL? Tenho sim. Tá bom.
Então agora você vai estudar o Power BI. Tem o Power BI? Tem sim. Então agora você vai melhorar o seu LinkedIn seguindo esse passo a passo que eu vou passar. Você vai criar o seu portfólio seguindo esse passo a passo. Você adquiriu conhecimento técnico, depois você melhorou aí a sua comunicação aí para chegar nas vagas, vai ajudar você em como aplicar melhor aí os seus conhecimentos técnicos, como utilizar seus soft skills e por aí vai. Mentoria é mindset, pessoal. Então, se você não pode pagar uma mentoria, um treinamento de alta qualidade com certeza vai te ajudar muito. Se você pode pagar ambos, com certeza eu indico que você faça meu treinamento e faça uma mentoria. Inclusive, eu tenho parceria com o João Oliveira, da Evolve Data, há mais de um ano. Eu tenho muitos mentorados dele que estudam comigo e eu tenho muitos alunos meus que são mentorados dele hoje em dia e tem sido uma parceria excelente. E isso eu posso afirmar sem medo de errar, que é porque a gente não fica vendendo lero-lero para as pessoas aí. Nós temos um compromisso de entregar o que estamos prometendo às pessoas. E outra coisa que você precisa ter muita atenção é se o marketing não está focado totalmente em dashboards. Dashboards, pessoal, é apenas a etapa final de todo um processo que você faz durante uma análise de dados. Então, o que as pessoas tentam fazer? Falam assim, olha, faça esses dashboards aqui para se destacar no mercado de trabalho. Aí, quando você vai olhar lá, tem um dashboard de Pokémon, outro de Dragon Ball, outro de carrossel, outro de ursinhos carinhosos. Então, tome cuidado com isso, pessoal. São dashboards muito criativos e que realmente é muito legal você ver aqueles dashboards. Mas na vida real, o arroz com feijão ele funciona tão bem que você não precisa pôr nenhum Pokémon para que um gestor saiba que ele está performando ou não naquela área de atuação que você desenvolveu a análise para ele. Entende só o que eu estou falando para você? Então, perfumaria demais acaba sendo desnecessário quando você tem um arroz e feijão que consegue mostrar muito bem se você performa ou não, se a sua área está boa ou não e por aí vai. Então, toma cuidado com apelos visuais, pessoal. Apelos visuais vão seduzir todo mundo, porém não é o que vai funcionar, não é o que vai ser útil no dia a dia. Então, resumindo aí as estratégias do pessoal, o que eles vão fazer? Eles vão tentar vender uma solução que você vai ser transformado durante esse treinamento deles, durante essa mentoria deles. Mas se estiverem vendendo essa transformação como algo simples, algo rápido e que basicamente todo mundo consegue, então realmente você precisa tomar muito cuidado com essas pessoas que elas podem realmente estar mal intencionadas ou estarem mais focadas na venda do que na entrega. Então, para vender, você faz promessas para as pessoas. E quando essas pessoas começam a ter objeções, falarem assim, e se? O que essas pessoas, esses vendedores fazem? Eles começam a concordar com todos os e sis. Ou como a maioria deles já é muito velhaco no mercado, eles já têm essas objeções todas listadas. Então, cada pergunta que você faz, ele já tem uma resposta pronta. E quando ele responde assim, de bate pronto, você sente firmeza. E aí quando você assiste aquele vídeo de venda, você fala assim, nossa, é isso que eu preciso, é isso que eu vou mudar minha vida. E aí quando você vê, você está com um boleto, com parcela para pagar, você não pode desistir, senão seu nome vai para o SPC, ou o cartão não vai deixar você cancelar a venda, né? E você vai estar com um produto, um treinamento, uma entrega que você não gostaria de continuar, mas você não pode desistir. Então você tem que ficar muito atento a esses pontos que eu falei para você, que isso vai te economizar dinheiro, mas principalmente vai economizar o tempo, a sua dedicação durante essa migração de carreira, beleza? Aí você pode falar assim, Bruce, mas então, se você não faz igual os caras, como que você faz para vender? Bom, pessoal, eu comecei oferecendo meus treinamentos na Udemy em 2020, durante a pandemia. Na pandemia, eu ensinava as pessoas da empresa presencialmente e a minha chefe na época, ela falou, Bruce, por que você não grava as aulas? Eu gravei, achei legal, melhorei essas aulas gravadas e publiquei na Udemy. E eu comecei a receber muitos feedbacks positivos dos alunos e eu utilizava esse feedback deles para melhorar os treinamentos. Até que chegou um momento que eu não tinha mais condições de permanecer na Udemy, porque além da política de preços da Udemy ser um pouco, não vou falar desonesta, mas ser um pouco assim desfavorável, você ainda não consegue ter nem contato com o aluno. Então, a única forma do aluno conseguir falar com você, esclarecer uma dúvida, é deixar uma pergunta lá na sua aula e você responder essa pergunta depois. O que, sinceramente, não é problema nenhum, mas não é dinâmico, igual quando você tem a própria plataforma. Então, por indicações de amigos como o Alessandro Trovato e o Joviano Silveira, eu montei a minha própria plataforma na Hotmart, gravei outros e novos treinamentos e coloquei lá e comecei essa jornada de empreendedorismo aqui na internet.
Mas o meu foco sempre foi em fazer um produto excelente, um produto que eu conseguisse explicar para uma pessoa simples, que ainda não tem um contato, explicar para uma pessoa que já vem do mercado e que a pessoa conseguisse entender aí, aprender Power BI, SQL, Python, para se tornar um analista de dados. Então, o meu foco sempre foi no produto em primeiro lugar. E aí sim, depois que eu tinha um produto que eu falei assim, agora eu sinto orgulho disso. Aí eu fui para o mercado e falei assim, vou criar um YouTube e vou falar sobre a minha experiência para ver se isso dá certo e as pessoas possam me conhecer. E graças a Deus isso tem dado certo. Eu não sou um influencer, mas sempre tem algumas pessoas me acompanhando aqui e eu fico muito feliz quando vocês deixam uma mensagem, eu respondo todo mundo. Isso é muito bom para eu saber quais são as dúvidas das pessoas e aí eu posso fazer outros vídeos aqui. E aí as pessoas me conhecem aqui, algumas delas chegam até o meu site, algumas dessas pessoas se tornam meus alunos e as que não gostam dos meus treinamentos solicitam o reembolso lá no prazo estipulado. E não tem problema nenhum com isso, vida que segue. Afinal, não dá para agradar todo mundo. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, olha o treinamento, se não gostar, solicita o reembolso e sem problema nenhum, vida que segue, beleza? E aí você pode falar assim, pô Bruce, legal, você já explicou pra gente, vai lá no LinkedIn, olha o relacionamento dos mentores, se é mentoria, olha quais são os cursos técnicos, se é cursos técnicos, pergunta se vai ter suporte, se indica um mentor, se tem alguma parceria, e por aí vai, faz portfólio, blá blá blá. Mas o que eu vou precisar aprender de conhecimento técnico durante essa jornada? Como que funcionou para você, Bruce? Para mim, pessoal, também não foi fácil. Eu comecei a trabalhar lá em 2004, e aí lá em 2004 eu era auxiliar de logística, eu já fazia alguns relatórios, depois virei assistente de logística, imprimia nota fiscal, fazia os relatórios de faturamento. E aí comecei a estudar sistemas de informação, depois precisei mudar por causa do horário da faculdade e fui para administração basicamente por causa disso. Porém, em 2009, no final da crise lá que teve nos Estados Unidos, da bolha imobiliária, quem é mais velho igual eu vai lembrar disso, eu perdi o meu emprego e fui para o mercado de novo. E quando eu fui para o mercado de novo, eu fui de assistente de logística, trabalhava de socialzinho já, emitindo nota fiscal, para operador de logística. Então vestia a botona lá com bico de aço, calça de sarja, uniformão de chão de fábrica e ajudava a descarregar caminhão, faturar nota fiscal, carregar caminhão, descarregar e por aí vai. E aí nesse momento eu falei assim, eu estava muito confortável antes e agora eu preciso sair disso. Eu não quero continuar trabalhando no chão de fábrica. Gente, eu não tenho nada contra o chão de fábrica, tá bom? Mas eu achava que eu podia fazer um outro trabalho que ia me satisfazer um pouco mais do que o que eu estava fazendo. Então, nesse momento, eu comecei a estudar novamente. E quando eu fui estudar, eu fui para São Paulo. Eu morava em Sorocaba. E lá em São Paulo, eu conheci um professor que ele é excelente. Até hoje tenho muito contato com ele, que é o Gustavo. E eu aprendi SQL lá na Impacta, nos treinamentos de SQL da Impacta que foram excelentes para mim. E nesses treinamentos eu aprendi SQL de uma forma tão fluida, tão legal, que eu me apaixonei pela área de dados. Então eu já vinha fazendo relatório, já sabia fazer VBA, mas quando eu aprendi SQL eu falei, é isso que eu preciso para virar a minha chave e migrar de vez para a análise de dados. E aí eu estudei intensamente o SQL, eu fazia os treinamentos no final de semana e durante a semana eu trabalhava, ia para a faculdade, chegava da faculdade e ainda estudava pelo menos 1 horinha SQL por dia. Até terminar esse treinamento e aí começar a aplicar para vagas, porque naquela época, você tendo um Excel e um SQL muito bem afiados ali, você conseguia trabalhos na área. Então foi basicamente o que eu fiz. Eu apliquei, consegui um trabalho logo depois de terminar o primeiro treinamento de SQL. Então já era muito bom ali em SQL. Fiz uma entrevista, passei e fui trabalhar em São Paulo em uma consultoria. Porém o mercado mudou e as ferramentas utilizadas no mercado também mudaram. Então a gente usava o Excel antes e o SQL era E daí logo na sequência a gente usava o Reporting Service, que era um software de relatórios da Microsoft também. O Integration, que era basicamente para fazer a manipulação das tabelas, o ETL que a gente fala, né? Extrair, transformar e carregar os dados. E tinha o Analysis Service, que era basicamente onde você construía um modelo de dados e esse modelo de dados você conseguia analisar grandes volumes de dados. Claro, isso é só uma visão aí muito genérica, tá bom? Do que a gente utilizava na época. E foi indo, vieram surgindo outras ferramentas como a Qlik, que é muito forte ainda, depois Tableau.
muito forte também. E também o MicroStrategy, ferramentas muito fortes de mercado. Até mais ou menos 2017, quando o Power BI chegou no Brasil. O Power BI ele foi lançado basicamente em 2015 aqui nos Estados Unidos e chegou no Brasil em 2017, pessoal. Em 2017, quando o Power BI chegou, ele revolucionou o mercado. Porque muitas coisas que você fazia com Excel, de usar VBA, que é aquela linguagem de programação dentro do Excel, para programar um monte de transformação, manipulação de dados, você conseguia fazer dentro do Power Query de uma forma muito mais simples e com menos código no Power BI. Além disso, o Power BI ainda tinha integração muito fácil com bancos de dados e com modelos de dados do Analysis Service, por exemplo. E isso revolucionou o mercado. Logo, muito rápido, o Power BI já ficou à frente dessas outras ferramentas que estavam há anos no mercado. Então, o Power BI foi uma grande revolução no mercado. E quando eu vi todo esse movimento, ainda em 2017, eu falei, preciso estudar Power BI. E aí um amigo meu chegou assim e falou assim, ô amigão, cara, você já está estudando Power BI? Eu falei assim, cara, ainda não, mas você falou para mim, eu já estava pensando isso. Você falou, eu vou estudar também. Cara, e foi batata. Eu fui estudar Power BI, ainda no finalzinho de 2017, eu já arrumei um trabalho, já fui trabalhar na área e desde então, desde o final de 2017, eu trabalho com Power BI basicamente. Porém, o que aconteceu muito no mercado durante esse tempo é as pessoas falarem que apenas o Power BI é o suficiente para você entrar no mercado de trabalho. Isso não é verdade, pessoal. O Power BI com certeza é uma ferramenta que vai fazer você se destacar no seu local de trabalho. Porém, para você mudar de área apenas com o Power BI, isso é muito difícil. E o mais provável que você mude de área ou se torne realmente um analista de dados, uma pessoa que domina as ferramentas, é que você tenha minimamente conhecimento avançado em SQL, conhecimentos avançados em Power BI e dentro de Power BI você conheça modelagem de dados e conheça muito DAX também, que é a linguagem. DAX significa Data Analysis Expressions, que é uma linguagem que você utiliza para fazer as análises dentro do Power BI. E que você domine, claro, o visual, a parte de usabilidade, que o usuário consiga entrar num relatório seu, ele consiga entender ali qual é a mensagem que você quer passar para ele ali. Que ele consiga navegar pelos relatórios, filtrar, agrupar dados, fazer drill through para ver o detalhamento disso e também fazer o drill down. Por exemplo, se você está vendo uma categoria, quais são os produtos dessa categoria? Então o usuário precisa ter a capacidade, a facilidade de navegar pelo seu relatório de uma forma fluida. E claro, depois que você dominou o SQL, o Power BI com esses itens dentro, se puder, o Python também. E outra coisa imprescindível, porém você não precisa ser avançado, é o Excel. O Excel é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia, porém não é a ferramenta que você vai utilizar na maior parte do seu tempo. E você aprendendo Excel, você aprendendo SQL e o Power BI, você vai conseguir atender perfeitamente a demanda do mercado. Porém, você precisa mostrar para eles que você tem o domínio nessas ferramentas. E você consegue fazer isso através de um portfólio. O portfólio é uma plataforma que você vai utilizar para demonstrar que você consegue trabalhar em projetos, que você consegue resolver em problemas, igual eu já expliquei anteriormente, beleza? Então, conhecimento técnico, mais um portfólio, arrumar seu LinkedIn também para ficar bacaninha. Se você ainda não sabe como arrumar, começa a olhar LinkedIns que você admira e começa ali modelar, copiar ali, só que do seu jeito, e ir otimizando o seu perfil. E claro, entrevista, pessoal, não é algo que você vai ir bem desde a primeira entrevista. Entrevista também é prática. Quanto mais entrevista você fizer, mais você vai estar preparado para a próxima entrevista, até chegar o seu primeiro sim. Então, em uma entrevista, você vai sentir o que os recrutadores gostam de ouvir, ou se o seu portfólio funciona ou não, o que chamou a atenção deles, o que eles não deram importância. Isso você vai gerando um aprendizado e vai melhorando cada vez mais. Então, a minha estratégia é sempre adquirir conhecimento técnico, e adquirindo conhecimento técnico é aprender como mostrar esse meu conhecimento técnico para o mercado. Como que as pessoas podem me conhecer melhor, cada vez mais, e saber que eu posso resolver problemas dos negócios delas com o meu conhecimento técnico. E seguindo essas orientações, com certeza vai dar certo para você também. O problema que eu vejo é que as pessoas fazem tudo meia boca e querem ter um resultado completo. Elas não estudam Excel, nem SQL, nem Power BI, nem Python, nem fazem um portfólio, nem arrumam um LinkedIn
e quer um emprego ganhando bem em 3 meses. E isso nunca vai funcionar. Me desculpe se eu te falei a verdade, me desculpe se algo que eu falei doeu, mas você vai ver que essa sinceridade vale mais do que um tapinha falso nas costas, beleza? Essas foram as minhas considerações. Deixa um comentário aqui do que você achou sobre o vídeo, que isso vai me ajudar muito e vai ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo para outras pessoas que também estão precisando, que também querem se tornar o próximo ou a próxima analista de dados. Beleza? Meu muito obrigado, até mais, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!